dia, meu povo! E aí, preparadíssimo? Hoje nós temos muita literatura e muita produção textual, né? Se você já terminou a leitura do seu livrinho, O Médico e o Monstro, parabéns! Porque você hoje não vai ter dúvida para a tarefa de literatura que está aqui no quadro, ó. Anotem a sua agenda bem direitinho que está aqui no quadro. Na descrição do vídeo também anota, para depois eu falar assim, qual é a página? Não vi, não entendi. Tá aqui, ó. Dá para saber bem direitinho, né? É o Salmos 23, versículo 1, que é um salmo muito conhecido, acho, em todo lugar do mundo. Alguém fala desses salmos, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Então, se nós temos o Senhor como nosso pastor, nada há de faltar-nos, né? Vão vir as adversidades, problemas, as doenças estão vindo, muitas mortes têm vindo, mas a nossa salvação em Cristo não há de faltar, porque Ele é o nosso pastor, nosso ajudador, nosso fortalecedor, tá bom? Então, você pegar o seu caderno de literatura, lembrando que tem pessoas que só botam o nome aí, não aparece, não fala comigo, né? Não sei qual o motivo. Aí você faz o seu cabeçalho completo de literatura, pega o seu livro O Médico e o Monstro, que você já leu, já está sabendo do que se trata, o capítulo 1, que vai estar começando exatamente na página de número 35, o tema do capítulo. Quando vocês forem fazer o resumo, não bota assim capítulo, não, bota o tema, tá bom? Depois você, resumo do capítulo 1, não precisa colocar isso, basta colocar lá, história da porta. Aí começa a falar do que se trata essa história da porta, tá bom? Então eu te aconselho, quando você for lendo, porque eu normalmente faço isso, ó. Quando eu vou lendo o livro, eu vou marcando, né? Que eu marquei de lápis as partes principais, mais importantes para mim. Mas se já seu marca-texto, vai marcando, porque o livro é seu mesmo. Quem tem que marcar é você, quem tem que entender é você. Quando a gente marca, fica mais fácil de entender, porque você volta no assunto, revê outro, tá bom? Então é assim que se faz uma boa leitura. E vai até a página de número 45. Na 45, de todo o coração desse advogado. Eu concordo com isso, Richard. Então aqui termina o capítulo 1. Então o resumo é um comentário sobre o que está acontecendo em todas essas páginas. Nada de me enrolar, nada de você só copiar uma página. Não, você tem que falar para mim, gravar um áudio e mandar esse áudio do que você escreveu. Tá ok? Claro que o nosso tempo é pouco, então você tem que fazer uma coisa bem resumida, bem direcionada no foco, tá? Que é o tema, né? Do capítulo 1, e mandar escrito a foto para mim de caneta azul ou preta e o áudio bem bonitinho, né? Bem falado, para eu poder analisar bem direitinho você, e já aguardando quem faltou a tarefa de ontem. Já pode mandar aí, já nesse primeiro momento, que eu vou estar dando visto, tá? Em produção textual, eu coloquei aqui 14 a 16, bem fácil também. Continuando o mesmo assunto sobre a entrevista da nossa grande escritora Ruth Rocha. Vocês viram que eu até falei na nossa última aula, e se eu fosse vocês, eu sempre faria isso, ficava ouvindo, ficava antenado no que eu falo aqui nesse vídeo, porque eu vou dando as dicas de como você vai responder o exercício. Também aqui tem a chamada linha fina, tá? Essa primeira parte aqui, que é uma introdução, que vai dando a iniciativa de como é que começa o texto, essa parte que chama-se linha fina. Normalmente vocês vão ver muito isso, nós vimos também no ano passado, lá na nossa produção do 7º ano, nosso livro de português também, e mais para quem está chegando agora, ter essa chamada de atenção, né? Então a linha fina, ela tem um objetivo muito mega importante, que vai ser exatamente mostrar, né, o que vem a idade, a entrevistada, a carreira, né? E traz também um depoimento interessante de Ruth Rocha. E chama a atenção do leitor, né, você que leu, do que vai acontecer. Vocês viram também que aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, isso aqui é chamado de introdução, aqui no caso essa entrevista. Essa entrevista tem uma introdução, que é o primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Depois você começa realmente a entrevista a partir do IG, né? O IG é exatamente o veículo no qual ele mandou, né, essa entrevista, que foi feita exatamente pela nossa Natália Eiras, né? E o portão IG é exatamente o entrevistador, né? Quem estava entrevistando a nossa Ruth Rocha. Essa entrevista foi veiculada em um site da internet,
Mas lembrando que ela pode ser, na verdade, qualquer entrevista, né? Pode ser compartilhada, pode ser veiculada em rádios, né? Televisão, em jornais, revista também pode ter entrevistas também, ok? Aí aqui na página que é a de hoje, do que se trata o assunto, na página 14, tem exatamente o que eu falei anteriormente sobre a linha fina. A introdução da entrevista também está aí, porque existe uma introdução, né, para fazer uma contextualização entre o leitor, que somos nós, e o entrevistado. Por isso a sua importância na literatura infantil. Na página 15 você vai estar fazendo aí, muito fácil também, né? As alternativas seguintes, as informações que estão presentes na introdução da entrevista, que eu falei lá dos 3 primeiros parágrafos. Uma entrevista, gênero predominantemente expositivo, pressupõe a participação de um entrevistador, quem faz as perguntas, e o entrevistado, quem a responde. Com base nisso, preencha o quadro a seguir, identificando cada um desses participantes da entrevista. Então, aqui o nome da pessoa que entrevistou, o que ela está representando, essa jornalista representa que portal. Então, você coloca o nome dela e vai dizer que ela representa o portal, que está lá no finalzinho do texto, que você já sabe que eu já falei várias e várias vezes, né? Tá bem aqui a resposta, bem bonitinha aqui para você. E quem é a nossa entrevistada, no caso, entrevistada. B. Como são introduzidas as perguntas e respostas na entrevista? Já falei. A pergunta começa o quê? Com a inicial do veículo, né? Onde está divulgando, o veículo divulgando onde está sendo divulgada essa notícia, que é o IG, que é o portal IG. Então, vai sempre começar com o IG. E uma coisa muito interessante, as respostas tem o nome lá, né? Exatamente de Ruth Rocha, e sempre tem 2 pontinhos. É muito importante você botar essa observação. Onde foi veiculado, eu já falei várias vezes. Uma entrevista pode ser transmitida ao vivo, também falei, ou ser gravada no rádio, televisão, na internet. Além disso, pode ser transcrita para ser publicada em veículos impressos ou digitais. Antes da entrevista, o entrevistador precisa pensar sobre o entrevistado. Então, a Natália Eiras, essa jornalista do portal IG, antes de ela começar a fazer entrevista com a Ruth, ela fez uma pesquisa sobre a vida da Ruth. A pergunta vem: com que objetivo isso deve ser feito? Por que se faz uma pesquisa antes de fazer uma entrevista? Para exatamente conhecer melhor o entrevistado e saber quais perguntas mais interessantes, mais pertinentes, mais importantes a serem feitas sobre ela. Não é só sair perguntando. Se de trecho confirma que a entrevistadora conhece a entrevistada. Então você vai lá no texto e vai encontrar palavras, sempre colocando entre aspas. Quando ela fala da idade dela, você pode encontrar essa frase, copiar aqui. Quando ela fala como criança, tá bom? Os seus livros, então, aquela parte em que a Natália está mostrando que ela conhece a vida de Ruth Rocha, é a parte que você vai escrever aqui. Tem aí exatamente 5 linhas, basta copiar um trecho e coloca entre aspas, tá? A entrevista lida foi publicada no canal de entretenimento ON, veiculado pelo portal IG. As respostas vão só se repetindo, né, para vocês refrescarem melhor a memória. Porque uma entrevista com uma escritora é pertinente ao canal em que foi publicada. Essa palavra pertinente quer dizer porque é importante ao canal. Porque uma entrevista com uma escritora é importante ao canal do portal IG. Provavelmente, porque é um canal de entretenimento. Se você não sabia, ele tá dizendo aqui. É um canal de entretenimento. E o público-alvo. Quem é o público-alvo deste canal? Pessoa que se interessa pelo tema que foi entrevistado, né? Porque senão a Natália não iria procurar fazer uma entrevista com alguém com quem não ia ter nenhum contato, com quem o seu público não fosse querer. Em que outros meios de comunicação uma entrevista pode ser veiculada? Falei desde o começo, é só você copiar. E nada de escrever a palavra etc, tá bom? Quem é o público-alvo dessa entrevista? Eu já acabei de falar. E principalmente pessoas interessadas na leitura infanto-juvenil, né? Tanto a infantil como a de jovens. Questão 7, muita atenção na 7. Imagine que você iria entrevistar a escritora Ruth Rocha. Fizemos na nossa sala de aula várias atividades de entrevista. Agora você imagina que você vai entrevistar a Ruth. Elabore 2 perguntas ou mais que você gostaria de fazer a ela. Em seguida, copie aqui. Aqui fala, compartilhe oralmente com seus colegas. Não precisa compartilhar nada, só escrever aqui e mandar para mim.
2 perguntas que você gostaria de fazer a Ruth Rocha relacionada à vida. Você vai fazer um pouquinho de uma pesquisinha a mais, não pode ser nenhuma das que já tem aqui. Você faz 2 perguntas e coloca as respostas que você vai pesquisar, vai encontrar e bota aqui no seu caderninho, né? No seu livro. Então você vai colocar aqui o entrevistado, eu vou dar aqui só, vou falar aqui o nome. Vamos supor que fosse Raquel Silva de Oliveira, eu coloquei RSO, que sou eu perguntando. Eu vou escolher uma pergunta para fazer sobre para a Ruth Rocha, tem uma interrogação. Na linha de baixo você coloca, pode botar só 2 R, porque o espaço é pequeno. RR, Ruth Rocha na resposta. Depois de novo, RSO, que sou eu, né, fazendo a pergunta. Depois RRR de Ruth Rocha dando a resposta. Que nós temos muito isso em sala de aula, né? Fizemos as entrevistas aí dos nossos astronautas, né? Dos nossos fãs, pessoas queridas, nossos publicitários, pessoas das internet, vocês apresentarem em sala. E agora é você imaginar que você é um entrevistador de Ruth Rocha e fazer 2 perguntas para ela com respostas importantes, bem pertinentes. Eu vou sempre fazer a palavra pertinente, quer dizer importante, tá bom? Então, fique com Deus, se cuide, um abraço bem grande. Próxima semana temos mais aula, na terça-feira, muito português. E corra bem rapidinho para dar conta de tudo, tá bom? Se você ouvir o vídeo 2 vezes, você não vai ter dúvida na hora de responder as perguntas, tá bom? Aquele beijo, aquele cheiro. Mande a agenda para mim, o resumo bonitinho. E fui! Tudo de caneta azul ou preta. Tchau!